Chamar agora Yasmin Costa para conversar com a gente exatamente sobre isso. As pessoas estão acreditando que esse documento que vai ser entregue pelo Ministério da Defesa pode trazer dados que mudam o cenário atual. Yasmin, explica para a gente qual é essa expectativa. Pois é, Catiúcia, a expectativa é que o Ministério da Defesa divulgue esse relatório ali com a auditoria feita pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas. Agora, no finalzinho da tarde, havia uma previsão inicial de que esse relatório fosse divulgado no começo da semana, mas as próprias Forças Armadas do Ministério da Defesa disse que seria melhor adiar essa divulgação e a expectativa é que seja divulgado hoje o relatório. Vale lembrar, né, Catiúcia, que no primeiro turno das eleições, ao final do primeiro turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu que esse relatório fosse entregue ao TSE, mas as Forças Armadas, o próprio Ministério da Defesa disse que não entregaria um relatório parcial somente após o final das eleições, com o primeiro e o segundo turno definidos, é que eles iriam fazer essa entrega do documento. E agora, efetivamente, a gente segue aguardando, o documento deve ser divulgado, como você bem disse no começo do jornal, por volta das 5 da tarde. A gente segue acompanhando por aqui. Qualquer novidade, assim que o documento for divulgado, a gente traz o conteúdo dele aqui na programação da Jovem Pan. Volto com você. Muito obrigada, Yasmin. Agora sim a gente vai conversar então com o nosso comentarista José Maria Trindade sobre esse assunto. Zé, como eu disse, há manifestantes, o caso, por exemplo, dos caminhoneiros que vieram para engrossar essa fila de bloqueios que protestam em todo o país, acreditando que esse documento pode trazer alguma mudança de cenário. Isso tem algum fundamento, Zé Maria? Pois é, são vários relatórios. Este, especificamente, que falou a Yasmin, é do Ministério da Defesa. Ele será divulgado hoje por volta mesmo das 5 horas. Acabei de conversar com setores lá do Ministério da Defesa que me disseram que ele está sendo avaliado ali nos mínimos detalhes. Terá 3 partes principais. Uma é jurídica. É sobre a origem do relatório e do trabalho do Ministério da Defesa com base na portaria que foi assinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O setor militar é assim, atende detidamente todas as normas e todas as portarias e as normas legais. Por isso mesmo, não haverá nenhuma avaliação sobre o mérito da eleição, exatamente porque a portaria que criou esse grupo de fiscalização não admite auditoria. Esse é o primeiro ponto, a legalidade. Sobre a investigação, o trabalho feito pelo Ministério da Defesa, ele avaliou todas as áreas técnicas, né? Então, a área técnica é a segunda parte do relatório. Mostra que profissionais do Ministério da Defesa, exatamente os militares ligados à guerra cibernética, analisaram com muita dificuldade o código-fonte, o que aconteceria depois e as etapas das urnas eletrônicas. A divisão é a seguinte, que até um certo ponto fica inexpugnável, ou seja, os técnicos não tiveram condições de analisar ponto a ponto o algoritmo da urna eletrônica. E a partir da saída das urnas eletrônicas é possível, sim, fazer avaliação. Aí é a totalização dos votos, que é a terceira parte do relatório. O conteúdo desse relatório vai mostrar que não houve como indicar que houve irregularidade na disputa eleitoral de primeiro e de segundo turnos, mas vai mostrar possibilidades de mudança no resultado final da eleição, ou seja, fragilidades no processo eleitoral e, inclusive, a possibilidade de manipulação interna, o que eles chamam de ataque interno. Contra ataques externos, hackers, o relatório diz que houve avaliação de uma certa segurança, um nível bem alto. Mas a possibilidade de ataque interno, estamos falando de profissionais, técnicos, do próprio TSE, afinal são seres humanos, né? Isso aí fica muito difícil de evitar o chamado ataque interno. O relatório vai descer a detalhes sobre o teste de integridade. Houve uma sugestão do Ministério da Defesa para que o teste de integridade fosse mais amplo, que se usasse quase de forma real um teste com a digital dos eleitores. E isso não pôde ser cumprido na totalidade, daí esta possibilidade de, no algoritmo,
conter ali um comando para disparar um resultado diferente do real se houvesse qualquer intervenção. E aí a máquina entenderia como um teste. Portanto, em resumo, este relatório final do Ministério da Defesa deve trazer que não houve como comprovar irregularidades, mas que existem fragilidades e portas abertas no sistema eleitoral brasileiro. Agora, Catiúcia, uma outra curiosidade. Conversei agora há pouco com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e ele já está com o relatório debaixo do braço. É o relatório da CGU que vai mais ou menos nessa condição, nessa situação de impossibilidade de se fazer uma auditoria no processo eleitoral, né? E outro relatório já publicado foi do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União simplesmente não levou em consideração o processo de elaboração das urnas, código-fonte e tal, e se baseou em somar os boletins de urnas com o resultado final, a totalização do TSE. Aí é óbvio que não haveria qualquer diferença. E mais um relatório é da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que simplesmente disse que o processo foi normal. Portanto, o relatório, a grande expectativa de hoje, que deve ser divulgado daqui a mais algumas horas, né, já está pronto e vai indicar a impossibilidade de auditoria e mostrar que há, sim, portas abertas e fragilidades no sistema eleitoral. Claro, a gente vai acompanhar e divulgar esses resultados aqui na Jovem Pan News, né, Zé? Daqui a pouco a gente conversa mais uma vez.